pessoal. Bom dia, bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia, pessoal. Fena. Como é que vocês estão? Passaram bem? Vamos lá, pessoal. Hoje estamos aqui no último dia da leitura do A Coragem de Não Agradar. Aquele sentimento de saudade que já fica no peito do término de uma leitura, mas aquele sentimento também de gratidão por mais uma conclusão que a gente vai fazer de mais um livro. Ontem a gente leu aí, deixa eu pegar aqui, lemos os capítulos ontem. Você pode ser feliz agora. Lemos 2 caminhos trilhados pelos que querem se tornar seres especiais. Lemos A Coragem de Ser Normal. A vida é uma série de momentos. E, por último, o último capítulo ali que a gente leu foi o Viva como se estivesse dançando, que fez muito sentido também, foi muito legal essa analogia que ele trouxe à dança aí, né, na nossa vida. Bom, estamos aqui, 7h31, com o livro A Coragem de Não Agradar, dos autores Ishiro Kishimi e Fumitaki Koga. E hoje, no 15º dia, é o último dia, restam apenas 18 páginas, e hoje leremos essas 18 páginas que restaram da nossa leitura. Espero que possamos refletir bastante nesse último dia da leitura desse livro em especial, que a gente possa ter bons insights aí hoje. Boa leitura para todos nós. Vamos adiante, vamos com tudo. Sentem-se aí, peguem o cafezinho, peguem uma água, peguem o seu livro, principalmente, e bora acompanhar. Estamos na página 252. O capítulo do livro é Lance uma luz no aqui e agora. Perfeito? William, estamos lá? Tudo estamos certo? Aqui. Vamos lá. Então, vamos que vamos. Bom. Quando refutou a etiologia, você rejeitou o foco no passado. Disse que o passado não existe e não significa nada. Dou o braço a torcer que com relação a esse ponto. É verdade que não se pode mudar o passado. Se existe algo que pode ser mudado, é o futuro. Mas, quando defende esse estilo de vida energético, você está refutando o planejamento. Ou seja, está rejeitando até a mudança do futuro por vontade própria. Então, você rejeita olhar para o passado, mas também para o futuro. É como se pedisse que eu ande de olhos vendados por um caminho sem rumo. Você não consegue ver nem atrás, nem à frente? Isso. Não consigo ver. Mas isso é natural, não acha? Qual é o problema? Como assim? Do que você está falando? E imagine que você está num palco de teatro. Se as luzes estiverem acesas, você conseguirá enxergar até o fundo da plateia. Mas, se estiver sob um refletor brilhante, não verá nem a primeira fila. Nossa vida é exatamente assim. Quando lançamos uma luz fraca sobre nossa vida inteira, conseguimos ver o passado e o futuro. Ou, pelo menos, imaginamos que conseguimos. Mas, quando apontamos um refletor potente no aqui e agora, não conseguimos enxergar o passado nem o futuro. Um refletor potente? Sim. Devemos viver mais intensamente apenas o aqui e agora. O fato de pensar que ver o passado ou prever o futuro prova que, em vez de viver intensamente o aqui e agora, você está vivendo em um crepúsculo obscuro. A vida é uma série de momentos, e nem o passado nem o futuro existem. Quando tenta focar o passado e o futuro, na verdade você está tentando encontrar uma saída. O que aconteceu no passado não tem nada a ver com o seu aqui e agora. E o que o futuro pode reservar não é assunto para o momento. Se você está vivendo intensamente o aqui e agora, não vai se preocupar com essas coisas.
Mas Quando você adota o ponto de vista da etiologia freudiana, passa a ver a vida como uma grande história baseada em causas e efeitos. Tudo se resume a onde e quando nasci, como foi minha infância, onde estudei, em qual empresa consegui emprego. Esses fatores decidem quem eu sou agora e quem me tornarei. Claro que comparar nossa vida com uma história provavelmente é uma tarefa divertida. O problema é que você olha para a frente e vê a escuridão que paira sobre o final da história. Além disso, você vai tentar viver uma vida alinhada com a história, dizendo: minha vida é assim, então não tem opção senão viver dessa maneira. E não é por minha causa. Isso acontece por causa do meu passado, do ambiente, etc. Mas, nesse caso, reviver o passado não passa de uma saída, de uma mentira da vida. Entretanto, a vida é uma série de pontos, uma série de momentos. Se você entender isso, não vai mais precisar de uma história. olhando por esse lado, o estilo de vida que Adler defende também é um tipo de história. Estilo de vida envolve o aqui e agora, e pode ser mudado por vontade própria. A vida do passado só parece uma linha reta porque você sempre toma a decisão de não mudar. A vida à sua frente é uma página em branco, sem uma trilha demarcada para você seguir. Não existe história aqui. Mas isso é viver o momento, ou pior, um hedonismo perverso. Não. Quando você aponta um refletor para o aqui e agora, na verdade está fazendo tudo o que é possível agora, de forma intensa e consciente. A maior mentira da vida. Viver de forma intensa e consciente? Vamos supor que um estudante queira entrar para a faculdade, mas nem tente estudar. Com essa atitude, ele não está vivendo intensamente o aqui e agora. Claro que o vestibular pode estar distante. Talvez ele não saiba direito o que precisa estudar e quanto se dedicar. Por isso, sinta dificuldade. Porém, basta ir aos poucos. A cada dia ele pode decorar algumas fórmulas matemáticas e memorizar alguns nomes. Resumindo, ele pode dançar a dança. Com isso, tem a sensação que o faz pensar: foi isso que eu fiz hoje. Para isso, serviu o dia de hoje. É óbvio que o dia de hoje não é para um exame vestibular no futuro distante. E o mesmo valeria para seu pai. Provavelmente, ele estava dançando a dança de seu trabalho diário. Vivia intensamente o aqui e agora, sem um objetivo grandioso ou a necessidade de alcançar o objetivo. E se isso é verdade, parece que seu pai teve uma vida feliz. Você quer que eu apoie esse estilo de vida? Quer que eu aceite a vida do meu pai, sempre sobrecarregada pelo trabalho? Você não precisa apoiar, mas em vez de ver a vida dele como uma linha que ele seguiu até alcançar determinado ponto, preste atenção em como ele a viveu. Reflita sobre os momentos da vida dele. Os momentos. E o mesmo se pode dizer sobre a sua vida. Você determina objetivos para o futuro distante e considera o agora seu período preparatório. Você pensa: eu quero muito fazer isso e vou fazer quando chegar o momento. Este é um estilo de vida que adia a vida. Enquanto adiamos a vida, nunca conseguimos chegar a lugar algum. Simplesmente passamos dia após dia numa monotonia sem graça, porque pensamos no aqui e agora como um simples período preparatório, em que é preciso ter paciência. Mas se você está estudando no presente para um vestibular num futuro distante, por exemplo, essa é a coisa real. Tudo bem, aceito. E com certeza aceito viver intensamente o aqui e agora, sem forjar uma linha. Mas não tenho sonhos ou objetivos. Não sei que dança devo dançar. Meu aqui e agora não passa de momentos inúteis. A falta de objetivos não chega a ser um problema. Viver intensamente o aqui e agora já é uma dança. Não se deve levar tudo tão a sério. Por favor, não confunda ser intenso com ser sério demais. Ser intenso, mas não sério demais. Isso mesmo. A vida é sempre simples. Não exige excesso de seriedade.
Se alguém vive cada momento intensamente, não precisa ser sério demais. E tem outra coisa. Quando você adota um ponto de vista energético, a vida é sempre completa. Como assim? Se a sua vida ou a minha terminasse aqui e agora, ninguém poderia dizer que tivemos vidas infelizes. A vida que acaba aos 20 anos e que acaba aos 90 são ambas completas e felizes. Então, se eu vivo intensamente o aqui e agora, esses momentos serão sempre completos? Exato. Eu usei a expressão mentira da vida várias vezes nas nossas conversas. Eu quero finalizar falando sobre a maior de todas as mentiras da vida. Fale. A maior de todas as mentiras da vida é não viver o aqui e agora. É olhar para o passado e o futuro, lançar uma luz fraca sobre toda a sua vida e acreditar que conseguiu enxergar alguma coisa. Até aqui, você se afastou do aqui e agora e lançou uma luz ou inventou passados e futuros. Você contou uma grande mentira para a sua vida, para esses momentos insubstituíveis. Entendi. Então, deixe de lado a mentira da vida e aponte um refletor forte no aqui e agora, sem medo. Você consegue. Consigo? Você acha que eu tenho a coragem de viver esses momentos intensamente, sem recorrer à mentira da vida? Como nem o passado, nem o futuro existem, vamos conversar sobre o agora. O que decide tudo não é o ontem, nem o amanhã. É o aqui e agora. Dê sentido a uma vida aparentemente sem sentido. O que você está dizendo? Acho que essa discussão chegou ao momento-chave. A oportunidade foi apresentada. Cabe a você aceitar ou não. Talvez a psicologia adleriana e sua filosofia estejam me mudando de verdade. Talvez eu esteja tentando abandonar minha resolução de não mudar e escolhendo uma forma de vida nova, um estilo de vida novo. Mas há uma última coisa que eu gostaria de perguntar. E o que seria? Quando alguém considera a vida uma série de momentos e acredita que só existe o aqui e agora, que sentido ela tem? Para que eu nasci? Para que estou suportando essa vida de provações até dar meu último suspiro? Não consigo compreender o motivo disso tudo. Qual o sentido da vida? Para que as pessoas estão vivendo? Quando alguém fazia essas perguntas a Adler, ele respondia: a vida em geral não tem sentido. A vida não tem sentido? O mundo é constantemente abalado por todo tipo de tragédias. E vivemos com os estragos da guerra e os desastres naturais à nossa volta. Quando somos confrontados com o fato de que as crianças morrem no caos da guerra, não há como falar em um sentido da vida. Em outras palavras, não faz sentido usar generalizações para falar sobre a vida. Mas, quando somos confrontados com essas tragédias incompreensíveis e não agimos, é como se as apoiássemos. Quaisquer que sejam as circunstâncias, de alguma forma precisamos agir. Precisamos resistir à inclinação, de Kant. Isso. Vamos supor que eu vivencie um desastre natural e minha reação seja olhar para o passado de forma etiológica e dizer: o que pode ter causado o desastre? Que significado tem essa atitude? A adversidade deve ser uma oportunidade de olhar em frente e pensar: o que posso fazer daqui para frente? Concordo plenamente. Depois de afirmar que a vida em geral não tem sentido, Adler continua: qualquer que seja o sentido da vida deve ser atribuído pelo indivíduo. Atribuído pelo indivíduo? O que isso significa? Durante a guerra, o meu avô foi atingido por uma bomba incendiária e teve o rosto gravemente queimado.
Sob todos os aspectos, foi um acontecimento horrendo e desumano. Com certeza, seria possível que ele adotasse um estilo de vida com a perspectiva de que o mundo é um lugar horrível, ou as pessoas são minhas inimigas. Mas, sempre que meu avô pegava o trem para ir ao hospital, outros passageiros ofereciam o lugar a ele. Eu soube disso pela minha mãe, por isso eu não sei como ele se sentia, mas vou lhe dizer em que acredito. Acho que meu avô escolheu um estilo de vida com a perspectiva de que as pessoas são minhas companheiras e o mundo é um lugar maravilhoso. É exatamente sobre isso que Adler fala quando diz que o sentido da vida precisa ser atribuído pelo indivíduo. Dessa forma, a vida em geral não tem sentido algum, mas você pode atribuir sentido a ela. E só você pode atribuir sentido à sua vida. Então me diga, como posso dar algum sentido a uma vida sem sentido? Ainda não tenho autoconfiança suficiente para isso. Você está perdido na sua vida. E por quê? Você está perdido porque tenta escolher a liberdade. Ou seja, um caminho no qual não tenha medo de ser detestado e não leve uma vida determinada pelos outros. Um caminho só seu. Isso. Eu quero escolher a felicidade e a liberdade. Quando se tenta escolher a liberdade, é natural ficar perdido. Nesse ponto crítico, a psicologia adleriana oferece uma estrela-guia, que funciona como uma bússola que aponta para uma vida de liberdade. Uma estrela guia? Como um viajante que depende da estrela polar, nossa vida precisa de uma estrela-guia. É o que defende a psicologia adleriana. Trata-se de um ideal amplo que diz: enquanto não perdermos essa bússola de vista e continuarmos avançando nessa direção, existirá felicidade. E onde está essa estrela? É a contribuição para os outros. Hein? Contribuição para os outros? Não importa o momento que você esteja vivendo, ou se certas pessoas o detestam, enquanto não perder de vista a estrela-guia que mostra que você contribui para os outros, você não ficará perdido e poderá fazer o que quiser. Detestado ou não, você não se importa e vive livremente. Então, se eu me orientar pela estrela guia da contribuição, sempre terei felicidade e companheiros ao meu lado. Exato. Portanto, dance os momentos do aqui e agora e viva intensamente. Não olhe para o passado nem para o futuro. Viva cada momento completo, como uma dança. Você não precisa competir com ninguém nem ter um destino. Se estiver dançando, chegará a algum lugar. Um lugar que ninguém mais conhece. Essa é a natureza da vida energética. Se olhar para a minha própria vida até agora, por mais que tente, eu nunca chegaria a uma explicação satisfatória do motivo que me faz estar aqui e agora. Embora o estudo da filosofia grega já tenha sido o meu foco em um momento no passado, pouco depois comecei a estudar a psicologia adleriana, junto com ela. E aqui estou hoje, nessa conversa profunda com você. Meu amigo insubstituível. Isso é o resultado de ter dançado os momentos. Essa é a única explicação possível. Quando você dança aqui e agora intensamente, o sentido da sua vida se torna claro. Se torna. Eu acredito em você. Sim, por favor, acredite. Convivendo há muitos anos com o pensamento de Adler, eu percebi uma coisa. O quê? O poder do indivíduo é grande. Ou melhor, meu poder é incomensuravelmente grande. O que você quer dizer? Em outras palavras, se eu mudo, o mundo muda. Isso significa que o mundo só pode ser mudado por mim e que ninguém mais o mudará para mim. O mundo que apareceu para mim, desde que aprendi a psicologia adleriana, não é o mundo que eu conhecia antes. Se eu mudo, o mundo muda.
Ninguém mais mudará o mundo para mim. Isso lembra o choque que sente alguém que põe óculos pela primeira vez, após anos convivendo com a miopia. Contornos antes indistintos do mundo se tornam bem definidos e até as cores são mais vivas. Além disso, todo o mundo visual se torna mais nítido, não só uma parte do campo visual. Imagino como você se sentirá quando tiver uma experiência semelhante. Ah, se eu soubesse. Como eu queria ter sabido disso 10 ou mesmo 5 anos atrás. Se soubesse disso 5 anos atrás, antes de eu conseguir um emprego. A questão não é essa. Você diz que gostaria de ter sabido disso 10 anos atrás. Mas a verdade é que você está pensando assim porque o pensamento de Adler repercutiu em você agora. Ninguém sabe como você teria se sentido 10 anos atrás. Essa discussão é algo que você precisava ouvir agora. Sim, com certeza. Eu vou citar Adler mais uma vez. A pessoa precisa começar. Talvez as outras pessoas não cooperem, mas isso não tem a ver com você. Meu conselho é esse. Você deve começar sem levar em conta se os outros serão cooperativos ou não. Ainda não sei dizer se fui eu que mudei ou se foi o mundo que vejo desta posição privilegiada que mudou. Mas uma coisa posso dizer com convicção. O aqui e agora está brilhando intensamente. Brilha tanto que quase não consigo enxergar o amanhã. Acho que você aceitou a oportunidade. Então, jovem amigo, que caminha à frente, vamos caminhar juntos? Sim, vamos caminhar juntos. E obrigado por todo o seu tempo. Eu é que agradeço. Espero que não se importe se em algum momento eu voltar aqui para visitá-lo, mas como um amigo, e não vou tentar rebater seus argumentos. Ah, finalmente você me mostrou o sorriso de uma pessoa jovem. Bem, já está tarde. É melhor você ir. Precisamos dormir. Amanhã vamos saudar a chegada de mais um dia. Lentamente, o jovem amarrou os cadarços dos sapatos e saiu da casa do filósofo. Ao abrir a porta, um cenário de neve se abriu à sua frente. A lua cheia estava encoberta, mas iluminava a brancura cintilante aos seus pés. Que ar limpo! Que luz ofuscante! Vou pisar esta neve fresca e dar o meu primeiro passo. O jovem respirou fundo, coçou a barba rala e, em tom decidido, murmurou: o mundo é simples e a vida também. Pós-fácil. Às vezes, um livro que pegamos por acaso acaba mudando toda a nossa perspectiva de vida. Era o inverno de 1999 e eu era um jovem de 20 e poucos anos quando tive a sorte de deparar com uma dessas preciosidades numa livraria em Ikebukuro, Tóquio. Era Adoran Shinrigaku Newmon, Introdução à Psicologia Adleriana, de Ishiro Kishimi. Ali estava uma forma de pensamento profunda em todos os aspectos, mas transmitida numa linguagem simples, que parecia subverter nossos pensamentos convencionais pela raiz. Uma revolução copernicana que negava o trauma e convertia a etiologia em teologia. Eu, que nunca havia me convencido de todo com os discursos freudianos e junguianos, fui profundamente afetado. Quem era aquele tal de Alfred Adler? Como eu nunca tinha ouvido falar dele, comprei todos os livros possíveis dele ou sobre ele. Fiquei totalmente absorvido e os li diversas vezes. Depois, um fato me impressionou. O que me interessava não era somente a psicologia adleriana, mas algo que havia emergido pelo filtro do filósofo Ishiro Kishimi. O que eu vinha buscando eram os estudos de Kishimi Adler. Fundamentada no pensamento de Sócrates, Platão e outros filósofos da Grécia Antiga, a psicologia adleriana que Kishimi nos transmite revela Adler como um pensador, um filósofo, cuja obra foi bem além dos limites da psicologia clínica. Por exemplo, a afirmação:
A pessoa só se torna um indivíduo em contextos sociais. É categoricamente hegeliana. Ao enfatizar a interpretação subjetiva em vez da verdade objetiva, ele reflete a visão do mundo de Nietzsche, e não faltam ideias, lembrando a fenomenologia de Husserl e Heidegger. A psicologia adleriana, que mudaria radicalmente a visão de mundo daquele jovem confuso, se inspira nessas visões filosóficas para afirmar que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. As pessoas podem mudar e ser felizes agora, nesse exato momento. E o problema não é a falta de habilidade, mas falta de coragem. Quase ninguém que eu conhecia tinha ouvido falar da psicologia adleriana. Acabou me ocorrendo que eu gostaria de escrever com Kishimi, um livro que seria uma edição definitiva da psicologia adleriana. Estudos de Kishimi Adler. Foi aí que comecei a contatar um editor após o outro, aguardando com impaciência uma oportunidade. Em março de 2010, finalmente consegui me encontrar com o Kishimi, que mora em Kyoto. Na época, já fazia mais de 10 anos que eu tinha descoberto o livro dele. Em certo momento, Kishimi me disse: o pensamento de Sócrates foi transmitido por Platão. Eu gostaria de ser um Platão para Adler. Foi então que, sem titubear, respondi: então serei um Platão para você, Sr. Kishimi. Assim foi concebido este livro. Um aspecto das ideias simples e universais de Adler é que às vezes ele parece estar afirmando o óbvio, enquanto outras tende a ser considerado um defensor de teorias idealistas, totalmente irrealizáveis. Assim, na esperança de dirimir quaisquer dúvidas do leitor, adotei o formato de um diálogo entre um filósofo e um jovem. Como se depende da narrativa, não é fácil adotar as ideias de Adler. Certos pontos nos dão vontade de nos rebelar. Algumas afirmações são difíceis de aceitar, e determinadas propostas são complexas. Mas as ideias de Adler têm o poder de mudar completamente a vida de qualquer pessoa, como fizeram comigo há mais de uma década. Então é tudo uma questão de ter a coragem de dar um passo à frente. Para encerrar, eu quero expressar minha profunda gratidão a Ishiro Kishimi, que, embora se eu fosse bem mais jovem, nunca me tratou como um discípulo, mas se encontrou comigo diretamente como um amigo. Ao editor Yoshifumi Kakiuchi, pelo apoio constante e irrestrito em todos os passos do caminho, e, enfim, a todos os leitores desse livro. Muito obrigado. Fumitaki Koga. Mais de meio século se passou desde a morte de Alfred Adler, e ainda não estamos à altura da novidade de suas ideias. Embora seja comparado a Freud e Jung, Adler é menos conhecido. Seus ensinamentos são considerados uma pedreira comunitária, onde todos podem escavar. E ainda que seu nome não costume ser mencionado, a influência de seus ensinamentos se espalhou por toda a parte. Eu vim estudando filosofia desde o fim da adolescência, e foi mais ou menos na época do nascimento do meu filho, quando eu tinha uns 30 e poucos anos, que deparei pela primeira vez com a psicologia adleriana. A teoria eudemônica, que investiga a questão o que é felicidade, é um dos temas centrais da filosofia ocidental. Eu havia passado anos e anos refletindo sobre essa questão quando assisti a palestra em que tomei conhecimento da psicologia adleriana. Ao ouvir o palestrante declarar: aqueles que estão ouvindo minha palestra hoje podem ser felizes agora, nesse exato momento, eu senti uma repulsa, mas ao mesmo tempo me ocorreu que eu nunca havia pensado a fundo sobre como encontrar a felicidade. Assim, com a ideia de que achar a felicidade talvez fosse mais fácil do que eu havia imaginado, passei a me interessar pela psicologia adleriana. Deste modo, eu comecei a estudar a psicologia adleriana lado a lado com a filosofia. E logo percebi, porém, que não podia estudá-la separadamente, como dois campos distintos. Por exemplo, longe de ser algo que apareceu de uma hora para outra, no tempo de Adler, a ideia da teologia está presente na filosofia de Platão e Aristóteles. Ficou claro para mim que a psicologia adleriana era uma forma de pensamento que tinha o mesmo espírito que a filosofia grega. Também percebi que os diálogos de Sócrates com os jovens, que Platão registrou para a posteridade, poderiam ser considerados bem próximos da orientação psicológica praticada hoje em dia.
Embora muitos considerem a filosofia algo difícil de entender, os diálogos de Platão não contêm nenhuma linguagem especializada. É estranho que a filosofia deva ser discutida com palavras entendidas apenas por especialistas, porque, em seu sentido original, filosofia não se refere à sabedoria em si, mas ao amor pela sabedoria, no qual o importante é o processo de aprender o que não se sabe para alcançar a sabedoria. O importante não é atingir a sabedoria no fim de tudo. Uma pessoa lendo os diálogos de Platão hoje pode se surpreender ao descobrir que o diálogo sobre a coragem, por exemplo, termina sem chegar a nenhuma conclusão. Os jovens envolvidos em diálogos com Sócrates nunca concordam com o que ele diz no começo. Refutam totalmente suas afirmações. Este livro segue a tradição da filosofia desde Sócrates. Por isso, segue o formato de um diálogo entre um filósofo e um jovem. Após descobrir a existência da psicologia adleriana, que é outra filosofia, eu fiquei insatisfeito com o estilo de vida do pesquisador que apenas lê e interpreta os textos de seus predecessores. Eu queria me envolver em diálogos, como Sócrates fazia, e comecei a dar orientação psicológica em clínicas de psiquiatria e em outros locais. Com isso, eu conheci muitos jovens. Todos queriam viver intensamente, mas muitos haviam sido aconselhados pelos mais velhos, com experiência de vida e saturados, a serem mais realistas. E estavam prestes a desistir de seus sonhos. Eram pessoas que, exatamente por serem puras, haviam tido experiências difíceis com relacionamentos interpessoais. Querer viver intensamente é importante, mas não basta. Adler nos informa de que todos os problemas têm base nos relacionamentos interpessoais. Acontece que, se você não sabe desenvolver bons relacionamentos, pode acabar tentando satisfazer as expectativas alheias. E, mesmo tendo algo a dizer, a pessoa é incapaz de se comunicar por medo de ferir o outro. Por isso, acaba abandonando o que realmente quer fazer. Embora certas pessoas até sejam populares entre os conhecidos e não sejam detestadas por muitos, acabarão sendo incapazes de viver a própria vida. Para um jovem como o deste livro, que possui muitos problemas e já teve um duro despertar para a realidade, os pontos de vista apresentados pelo filósofo, de que o mundo é simples e de que todos podem ser felizes agora, nesse exato momento, podem surpreender. Minha psicologia é para todos, afirma Adler, que, dispensando a linguagem especializada, como fez Platão, nos mostra passos específicos para melhorarmos nossos relacionamentos interpessoais. Se é difícil aceitar o pensamento de Adler, é por ser uma compilação de antíteses ao pensamento social comum, e porque, para entendê-lo, é preciso colocar suas ideias em prática, no dia a dia. Embora suas palavras não sejam difíceis, podem dar a impressão de dificuldade. É como imaginar o calor escaldante do verão em pleno frio do inverno. Mas eu espero que o leitor consiga encontrar aqui chaves para solucionar os seus problemas de relacionamento. No dia em que Fumitaki Koga, meu colaborador e coautor desse livro, visitou pela primeira vez meu gabinete, ele disse: "Serei um Platão para você, Sr. Kishimi." Hoje, conseguimos aprender a filosofia de Sócrates, que até onde se sabe não deixou nenhum texto escrito, porque Platão registrou seus diálogos na forma escrita. Mas Platão não registrou simplesmente o que Sócrates disse. É graças à compreensão correta de Platão que os ensinamentos de Sócrates são transmitidos até hoje. Da mesma forma, é graças à excepcional capacidade de compreensão de Koga que persistiu em realizar repetidos diálogos comigo ao longo de vários anos que esse livro foi publicado. Tanto Koga como eu fizemos frequentes visitas aos nossos professores da época da universidade, e o jovem descrito nessas páginas poderia ser qualquer um de nós. Porém, mais que qualquer um, ele é você que escolheu este livro. Espero sinceramente que, embora você talvez continue com algumas dúvidas, através deste diálogo com um filósofo, eu consiga ajudá-lo a se manter determinado em todos os tipos de situações da vida. Ishiro Kishimi.
Pessoal, 8h05, estendi para finalizarmos. Chegamos à conclusão da leitura desse livro. 270 páginas em 15 dias, pessoal. Eu vou abrir para insights, reflexões. Hoje a gente, como concluiu a leitura do livro como um todo, fiquem à vontade para não falar somente sobre a reflexão do dia, mas se vocês quiserem trazer reflexões como um todo, do livro, da leitura em geral, estamos abertos aí. A Margot começou a fila levantando a mão. Vai lá, Margot. Bom dia, bom dia, bom dia. Nossa, já estou com saudade desse livro. Incrível, né? Porque ele é terapêutico, né? Ele é terapêutico. Fazer psicoterapia, né? Passar por um processo de psicoterapia, nos exige o que ele chama de coragem, né? Quando nós queremos ter um mergulho para dentro de nós. E esse mergulho pode ser uma escolha com alguém nos acompanhando, estando ali ao nosso lado, que vai nos permitindo a olhar de uma maneira, às vezes mais branda, às vezes mais suave, e nos criando coragens, né, para os passos seguintes. Mas um livro, ele é terapêutico, maravilhosamente terapêutico, e ele prossegue, né, nessa jornada de autoconhecimento. Eu destaco aqui, assim, são tantas coisas a serem destacadas, mas hoje eu destacaria sobre a questão da mentira. A maior de todas as mentiras da vida é não viver o aqui e agora, e o quanto que é difícil nós colocarmos no aqui e agora. Nós criamos hábitos de estarmos trazendo o passado ou projetando-nos para o futuro, e às vezes um futuro negro, um futuro denso, um futuro viscoso, né? Sem nos sentirmos muitas vezes leves. E ele coloca aqui que também nós nos afastamos do aqui e agora. Nós nos afastamos, são hábitos. E nós costumeiramente lançamos uma luz ou inventamos passados e futuros, ou seja, nós damos significados para o passado e para o futuro e não vemos exatamente o que aconteceu ou o que pode de fato acontecer, porque o futuro não existe, né? E isso exige de nós um bocado de coragem, que o que decide tudo não é o ontem nem o amanhã, é o agora. E aí a pergunta é, o que eu posso fazer daqui para frente, né? O sentido é atribuído por nós indivíduos, e que cabe a nós a determinação, a determinação. Tem um livro da Maria Teodora Ribeiro Guimarães que chama-se Doutor de Mim, e ela coloca assim que não o próprio livro, né? Não é o tempo que está indo embora, é a sua vida. É a sua vida. E ela coloca assim que vivemos de uma maneira letárgica a apontar o dedo em todas as direções, buscando culpados, ou então apenas avaliando aquelas chatíssimas coisas que desconfiamos ser as soluções para nossos problemas. Felicidade e facilidade não cabem numa mesma palavra. O que trata esse livro é de algo que eu considero bem importante nós prosseguirmos nessa jornada de leituras, é que o nosso caráter atrapalha muito, nossos defeitos de caráter atrapalham muito, porque nós, para darmos significados, nós temos que nos avaliarmos e querermos modificar algo que para nós é o meu jeito de ser, né? E esse jeito de ser, ele é passível de ser mudado, como está aqui nesse livro. Gratidão imensa, imensa, imensa por me convidarem, por fazer parte desse clube. Amei e estou amando. Perfeita consideração, insight valioso, fez um desfecho quase da leitura do livro. Muito, 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 muito legal. Obrigado pelo insight, obrigado pela reflexão, fez um desfecho incrível. Mais alguém quer dar algum insight, alguma reflexão, quer falar alguma coisa que pensou durante a leitura desses 15 dias? Como foi para vocês, né, esses 15 dias? Se vocês já estavam lendo ou não, né, começaram a ler aqui com a gente, como é que foi isso? Alguém gostaria de abrir a câmera aí e falar sobre isso? Vai lá, Marcelo. Bom dia. Bom dia, pessoal. Eu quero
só agradecer aqui por essa iniciativa que você teve, que esse movimento está fazendo aqui, porque enriqueceu a minha manhã de vários dias. Eu não peguei desde o primeiro dia, mas ter esse choque, né, essa oportunidade de ver a vida por esse prisma da coragem, né, para mim tem sido bem rico esses dias aqui. Eu achei a dinâmica do livro bacana demais nesse modelo de narrativa do diálogo, né, dos dois, como ele fez aí, que você leu agora no Pós-Fácil. Eu achei assim incrível essa forma deles discutirem, trocar essa ideia em cima dos pilares lá de Adler, né? Peguei carona aqui na reflexão da Margot também, porque eu acho que o nosso maior desafio é a gente conseguir se sentir em paz com a vida do jeito que ela é e do jeito que não é, porque a gente ficar especulando, sofrendo, se martirizando. Eu estava conversando com a minha esposa ontem à noite, né, sobre esse assunto, porque se a gente ficar preso nos ideais de como deveria ser, como que nos padrões que não são atendidos que a gente cria, velho, a gente fica numa paranoia de comparação, de que a régua tá alta e não tá atendendo a expectativa. Isso não é saudável e não é inteligente, não é sábio. Então, esse prisma de viver no aqui, no agora, fala muito comigo, porque eu tô vendo que é inteligente isso, né, pessoal? No final das contas, o que está acontecendo é isso aqui agora. É esse momento que nós estamos aqui reunidos, valorizando esse segundo, esse instante, essa riqueza que está sendo aqui, a gente refletir sobre essa experiência aqui que a gente tem de vida. E aí eu quero destacar também, Yuri, uma coisa muito interessante que ele falou hoje, que você leu, que ele fala que o driver, né, para você ter o norte, ele fala da bússola, que é a felicidade. E essa felicidade está ligada à sua contribuição para os outros, né? Então, eu penso que isso daí dá um senso do coletivo e um senso da colaboração aqui social, humana. Isso que você está fazendo aqui é uma forma que deve estar te trazendo felicidade, porque está contribuindo comigo, né? Então, assim, isso é interessante. E isso é um movimento que gera uma onda do bem, uma onda de felicidade. Porque ontem eu fiquei pensando assim várias coisas e eu continuei dando sequência nessa onda. E aí a gente caminhar com esse norte da felicidade faz todo sentido. Então a gente vive no aqui e agora com esse drive aí de contribuir com os outros, né? É isso que fica para mim. Então, assim, Marcelão, obrigado pelo insight. muito grato, João, muito grato. Obrigado. Negócio estética aqui, esqueci o teu nome, que tá negócio estética aqui. Obrigado, Yuri e Margot, por terem me apresentado o grupo. Adorei estar aqui com vocês. É um prazer enorme, a gente também gostou muito. Margot falou, eu também estou muito grato, né? Vou fazer só uma conclusão. Eu vou abrir um pouco mais aqui para vocês falarem também, mas vou fazer só uma conclusão. Tá chegando 8h13, eu sei que tem gente que tem que sair para começar o dia, né? Viver o dia aí, estamos na terça-feira, e eu sei que a gente tem tarefas a fazer. Mas eu estou muito contente, muito grato por essa lida em conjunto, por esse clube. Foi e é muito importante ter alguém para compartilhar uma leitura. É diferente a gente ler um livro sozinho e ter uma reflexão solo. Quando a gente está aqui nesse ambiente, seja com 2, 3, 5, 10, 30, 50, 100, 200 pessoas, não importa. Importa que tem mais alguém. Se é você e mais um, já é um outro gosto a leitura. Já é alguém para refletir, para indagar, questionar, né, em conjunto, debater sobre aquele tópico. Então, isso aqui não tem preço. Para mim, não tem preço. Só tem valor. E muito valor. Então, eu estou muito contente de ter compartilhado a leitura desse livro com vocês.
A gente vai seguir com outros livros depois, tá? Eu vou fazer um período, então deixa eu explicar como vai funcionar, tá? Terminamos hoje a leitura. Agora eu vou dar um prazo para a gente refletir sobre essa leitura. Porque eu não acho que a gente tem que engatar já logo em outro livro. Por quê? Porque aí a gente não tem tempo de reflexão sobre esse livro, tá? Então a gente vai ter aí pelo menos uma semana, hoje é terça-feira, então pelo menos até terça, quarta que vem, a gente vai ter um tempo para refletir sobre essa leitura, conversar no grupo, conversar ali, é tempo de enviar o link para mais pessoas que não puderam estar aqui com a gente. Então tem muita gente que é amigo nosso, que é familiar, que é colega, que a gente quer mandar o link para as pessoas, está tudo gravado. Ou seja, a pessoa pode colocar no carro meia hora por dia, e em 15 dias, né, ou até em 7 dias, ela encontra a gente no próximo livro. Então, olha que legal. Tá tudo gravado, pessoal, né? Depois a gente vai até fazer um compilado e deixar em um audiobook só, talvez. Mas é possível, então, que a gente também propague, amplie isso aqui, como o Marcelo bem falou, né? Aqui, a ideia é gerar valor um para os outros, né? Uns com os outros, tá? Então, que a gente possa também ter mais pessoas, ampliar esse grupo, essa reunião nossa aqui, esse clube da leitura. Dani, vai lá, ó. Por essa oportunidade de ler, deixa eu ler só o que ela colocou aqui. Gratidão, estou muito feliz no aqui e agora, por essa oportunidade de ler em grupo. Contribuição para os outros iniciou com essa leitura. A Ana também comentou aqui, gratidão, foi maravilhoso acompanhar essa leitura com vocês. Espero o próximo livro. Observação, voltarei a ler depois de muito tempo, graças ao grupo. Olha que legal. Temos um depoimento aí de alguém que voltou a ler, que legal. Muito bom, Ana. Adriana, gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade de juntar o gosto pela leitura e por esses conhecimentos adquiridos. Obrigado. Show, Adriana. A gente fica muito contente. Eu estou muito feliz, estou me sentindo assim muito realizado no dia de hoje com tudo isso que a gente vivenciou e com 15 dias, gente. Vocês têm noção que a gente lê um livro em 15 dias? Tem gente que fica assim 3 meses, 6 meses na cabeceira da cama, lê uma página no sofrimento, para 5 dias, lê mais um pouco. Ou seja, aqui a gente empregou constância, hábito, diariamente, sem falha. Segunda a sexta, leitura, 30 minutos por dia. E quem coloca a leitura, o hábito da leitura no seu dia a dia, conquista grandes poderes. Vamos colocar assim, uma sabedoria imensa. Eu gostaria de estar, então, fazendo um fechamento, pelo menos para mim, em relação ao hábito da leitura. E eu destaco aqui o meu pai, que leu mais de 2.000 livros. Alguns livros dele que ele leu foram lidos 4 ou 5 vezes. E ele escreveu um livro que minha sobrinha Ariela, ela fez toda essa possibilidade de editar, né? Chamado Filhas da Minha Alma, que são frases. Ele escreveu mais de 1.000 frases, ele tinha o hábito de escrever frases. E foram destacadas algumas frases. E eu terminaria a minha leitura desse livro com uma frase dele que eu considero bem importante. Um livro que não foi lido é como uma semente que não germinou. Portanto, eu acho que nós podemos trazer mais possibilidades dessas sementes germinarem dentro de nós e nossas vidas, né? E que possam ser muitos e muitos livros. Eu tenho gratidão por meu pai, Edson Maciel Marques, né? Pela minha mãe, Iracema Maier Marques, por nos criarem o hábito da leitura e por terem esse universo aqui, né? E vários universos de leituras, e que estão todos aí à disposição de todos nós. Que possamos fazer muitas leituras nessa jornada desse clube da leitura. Gratidão. Com esse desfecho, eu não preciso falar mais nada. Quem sabe a Margot é minha tia, né? Para quem não sabe, ela é minha tia. E esse vozinho, ao que ela falou, que é o pai dela, e meu avô, é realmente quem também instaurou o hábito da leitura em mim, dando o exemplo. Afinal, não há nada melhor do que o exemplo. É assim que a gente consegue instaurar um novo hábito. E só destacando, meu pai, o avô do Yuri, faleceu há 2 meses e meio, né? E ele, no hospital, há 6 dias antes de morrer, ele estava lendo um livro chamado Inteligência Artificial, com 92 anos, ou seja, é livro para ler
E há muitos livros para ler nessa nossa jornada da literatura, até mesmo aos 92 anos. Que assim seja. Pessoal, bom, muito obrigado. Amanhã estaremos, então, nessa pausa. Pegue um tempo para refletir. Aproveita para mandar o link das gravações para os amigos, colegas. E a gente vai fazer algumas enquetes ali no grupo, tá? Onde a gente vai, juntos, decidir qual que é o próximo livro que a gente vai ler. Esse a gente vai decidir junto, tá? Então a gente vai deixar algumas opiniões. Se vocês quiserem mandar opiniões lá também, fiquem à vontade. Afinal, é um clube da leitura, né? E a gente precisa ali mandar opiniões, todo mundo ali, para a gente compartilhar e escolher o próximo livro juntos. Qual será que vai ser o próximo livro, hein? Vamos ver. Lá no grupo, então, a gente mantém o nosso contato. Beleza? Pessoal, beijo no coração, um abraço grande, uma ótima semana para você e obrigado por estarmos juntos e termos lido o primeiro livro do Clube da Leitura, o livro A Coragem de Não Agradar. Que a gente possa ir para a prática agora com a coragem de não agradar. Um abraço grande e ótima semana.